paz seja com todos, iniciando mais um EpicaCast, seu podcast memorável, onde nossa intenção é trazer pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, pessoas épicas, pessoas que de fato têm resultados na sua área de atuação. Para tanto, trouxe um convidado muito especial hoje, Ítalo John, nosso amigo da infância. Já já a gente vai estar falando com ele. Mas antes, gostaria de enaltecer alguns patrocinadores que nos ajudam a estar aqui. Quero mandar um abraço todo especial para todos que fazem a Inove, o Salão de Beleza Inove, da nossa amiga Alana Barros. Um grande abraço para você, Alana. Muito obrigado pelo seu apoio. Um abraço também para o Braulino, nosso amigo de infância também. O Salão de Beleza Inove é o melhor ali da parte baixa, ali na Mangabeiras, tá bom? Então, segue lá o Instagram do Salão de Beleza Inove. Um abraço também todo especial para a maior e melhor empresa de segurança de eventos do estado de Alagoas. A Centro Segurança Privada do meu amigo, do meu líder, Rogério Pereira. Um abraço todo especial aí para o Rogério Pereira, né, que está à frente dessa grande empresa, como também o Fabiano Tavares, o Tenório também, e todos que fazem a Centro Segurança Privada, e eu me sinto lisonjeado em fazer parte hoje da coordenação dessa grande empresa. Um abraço, Rogério, muito obrigado pelo seu apoio, querido. Então, estamos aqui com Ítalo John, ele que é nosso amigo de infância, a gente fez muitas coisas, né, quando a gente era adolescente, né, jovens ainda, hoje a gente já está veterano, e fiz questão de trazer o Ítalo com um tema muito importante nos dias atuais, que é inteligência emocional. Ele que é formado em educação física, psicopedagogo e especialista em inteligência emocional. Então hoje você vai, no mínimo, aprender um pouco como gerir as suas emoções com o Ítalo John. Ítalo, que satisfação, querido. Né? Da mesma forma que eu trouxe aqui, né, alguns amigos, né? Hoje também eu fico muito feliz em trazer você. A gente tem uma amizade de 15, 20 anos, 25 anos ou mais. E, Ítalo, que bom, meu irmão. Já dá aí um oi aí para o nosso público e já fala aí, quem é o Ítalo John? Seja bem-vindo, querido. Rapaz, satisfação toda minha, o Wilson Júnior, tá com você aqui. Você é um irmão para mim, você sabe disso. E a gente já tinha tentado várias vezes marcar esse momento, dessa vez deu certo. Eu estou muito honrado de estar sentado aqui com você, esperei muito esse momento também. E vim para entregar o meu melhor, falar um pouco sobre inteligência emocional com o seu público. E a respeito de quem é Ítalo John, eu sou uma partícula do eu sou. Eita! Para ser um com o todo, né, que é a nossa missão final. Mas eu estou, como você bem falou, psicopedagogo, né? Hoje, atualmente, eu moro e trabalho na Barra de São Miguel, é um município aqui de Alagoas, trabalho na prefeitura lá, e atuo com formações e palestras nessa área de inteligência emocional, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, prestando serviço para diversos institutos do estado, dentre eles Instituto IDESNE, Instituto Ibracel, Luz Treinamentos, dentre outros que a gente presta serviço nessa área de formações e palestras, além de atender também empresas, né? Hoje eu tenho uma parceria lá com a Qualicoco, na Barra de São Miguel, a gente está firmando uma parceria. Empresas como a própria Braskem, através da Monsertec, Praeiro Beach Club, são empresas que a gente atende fazendo treinamento de equipes nessa área de gestão de pessoas, relações interpessoais. Muito bom. E o Ítalo Família, quem é? Ítalo Família é o esposo da Larissa Leão Lopes, pai da Kailane e da Lara Isis. Que pensa. Larinha tem 9 anos, Kailane já está de maior agora, passou agora no Enem. Que pensa. E atualmente eu moro com a minha esposa, minha filha mais nova, lá na Barra de São Miguel, e estou nessa busca de ser cada dia um pai melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, essa busca diária. Muito bom. Então você viu aí um pouco do Ítalo John, né? Esse cara incrível, né? Que se conecta com ele. É fácil de aprender a amá-lo, né? A gente se conheceu, né? Eu acho que 25 anos atrás, a gente andou de skate, a gente surfou junto, a gente tocou reggae juntos, né? Ele tinha uma banda, tem ainda a Mensageiro de Já, onde eu fiz algumas participações, né? E, poxa, massa demais, Ítalo. Foi massa a nossa infância, né? Foi bom demais. Foi bom demais. E hoje a gente, né, cada um na sua área de atuação, eu na segurança privada, Ítalo também operando aí nessa questão tão incrível, né, que é muito relevante para os dias atuais, com essa questão de ansiedade, depressão. O Ítalo vai lá
e traz os insights, né, as ferramentas para que você possa gerir melhor as suas emoções. Mas, Ítalo, já vou fazer logo uma pergunta pertinente ao tema. Ítalo, o que é inteligência emocional e qual a importância dessa temática nos dias atuais? Me diz aí. Então, a inteligência emocional, como ela está descrita, né, pelos autores, ela está subdividida em duas partes, Wilson. A inteligência intrapessoal, ou seja, minha relação comigo mesmo, compreender meu temperamento, meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, inteligência intrapessoal. E a segunda parte da inteligência emocional é a inteligência interpessoal, que é a minha habilidade de se relacionar com o outro, construir relações saudáveis e harmoniosas. Então, a inteligência emocional está dividida nessas duas partes. Inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Os dias de hoje, a temática da inteligência emocional está entre as temáticas mais importantes, porque o modelo de vida, o estilo de vida que a gente tem levado, tem gerado diversas doenças psicossomáticas que a gente costuma ver cada vez mais casos no nosso dia a dia, né? Então, é uma temática que tem relevância para qualquer área. Eu presto serviço para diversas áreas. Atuo principalmente na área da educação, mas empresa, gestão de pessoas, saúde, é uma temática que é importante para todas as áreas, para todas as pessoas. Não tem quem não precise aprender sobre inteligência emocional. Na verdade, a nossa geração ela não foi muito preparada a respeito da inteligência emocional. Ninguém nunca parou para nos ensinar como lidar com a frustração. O que é que eu faço quando eu sinto raiva? Isso não nos foi ensinado. Hoje em dia, a educação tem corrido atrás de tentar trabalhar ainda dentro da escola. Saiu a BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum, que instrui as escolas a trabalhar habilidades socioemocionais dentro da escola. Essa nova geração já vai vir com isso, mas a nossa geração não teve acesso a isso. Então, é uma geração que precisa muito aprender como que funciona as emoções e como gerenciar elas, porque a gente não controla as emoções, a gente apenas consegue gerenciar. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. Imagino, Ítalo, nos dias atuais realmente a gente vê até adolescentes, crianças não sabendo, né, não tem esse tipo de conhecimento, de aula ali nas escolas, e às vezes uma besteira. Eu já peguei minha filha, por exemplo, aperreada por causa de uma besteira, né, que ela trouxe do colégio, e a gente acaba tentando, né, ensinar, mas como é importante, né, Ítalo, esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta implantado nas escolas, né? Porque você pode falar, por exemplo, num ambiente escolar, a importância. Rapaz, a gente está vendo cada vez mais o crescimento de casos, né? As pessoas às vezes não revelam, ficam naquela vida ali de rede social, como se tudo tivesse mil maravilhas, como se você não estivesse enfrentando nenhuma dificuldade. Mas a gente sabe que de 10 pessoas, 8, ouvi uma vez um autor falar isso, na época foi o próprio Augusto Cury, que cada 10 pessoas, pelo menos 8 iam sofrer ou apresentar dificuldades relacionadas a questões emocionais. Então, a cada 10, 8, pelo menos. E eu escutei isso faz muitos anos. E hoje em dia eu olho no meu ciclo e de 10 pessoas, pelo menos 7 ou 8 está apresentando alguma dificuldade, algum desafio, algum problema com questões relacionadas às emoções. Então, é algo que a gente precisa estar aberto e atento. No meu ciclo mesmo, dentro da minha própria casa, a gente tem casos, pô. Minha esposa, há pouco tempo, teve uma dificuldade relacionada ao trabalho também, que é uma coisa que acontece muito. As pessoas às vezes não estão na sua área de maior prazer, ou às vezes sofre perseguições, abuso no ambiente de trabalho e acaba também desenvolvendo. E a gente encontra nas nossas crianças, nos nossos mais próximos, às vezes até com a gente mesmo. A gente enfrenta dificuldades nessa área. Então, hoje em dia as escolas têm trabalhado, é um trabalho inicial que elas estão fazendo, é uma diretriz nacional. Mas é só para a rede pública isso? Precisa seguir a todas as escolas. A BNCC ela serve a Base Nacional Curricular Comum, tanto para escolas privadas quanto públicas. É algo recente, mas que já tem sido feito. A gente vai colher os frutos disso futuramente. Bom. Mas as nossas crianças atualmente realmente têm apresentado muitas dificuldades por conta também do mundo digital, né? A gente precisa levar nossas crianças para ter contato com a natureza, para pisar no chão, para interagir com outras crianças. Elas têm passado muito tempo nas telas, né? Isso lá em casa eu tenho tentado dar atenção a isso, porque ninguém foge disso. Está dentro da nossa casa ali, às vezes a gente precisa que a criança fique quietinha
e deixa ela horas no celular. Eu tenho buscado observar isso no meu dia a dia, porque é uma questão individual de cada um, né? Às vezes eu posso chegar aqui muito eloquente e falar mil maravilhas sobre inteligência emocional, mas a grande sacada, Júnior, é o que eu levo para a minha prática, né? E eu vou estar muito hoje buscando falar aqui do que eu tenho buscado exercer na minha prática, que é o que eu posso falar com mais propriedade. Então, lá em casa com a minha criança, eu encontro dificuldade sim, porque realmente, às vezes, a gente deixa ela ficar muito tempo ali no telefone. Mas, bem como eu tenho dado atenção a isso, eu sugiro que a gente cada vez mais gaste mais tempo com as nossas crianças. Os pais, às vezes, não querem brincar, não quer entregar seu tempo para a criança e depois acha ruim quando encontra as dificuldades relacionadas a muito tempo de tela. Então, a gente precisa se dispor a estar mais com as crianças, a brincar. Não é só... Eu fiz muito isso. Só levar para passear, tomar um sorvete e achar que eu fiz tudo que precisava fazer, entendeu? Mas a minha filha mais velha, o tempo desse sentou, me disse umas boas verdades que me ajudou bastante a também desenvolver e perceber questões em mim que precisavam ser melhoradas, entendeu? Então, é sentar, é brincar mesmo com o brinquedo, é assistir um filme junto. E eu tenho tentado cada vez mais levar isso para a minha prática em relação às minhas filhas. E é o que eu sugiro para quem nos acompanha também experimentar. Dedicar mais tempo em verdade, né? Que às vezes a gente está ali com a pessoa, com a criança ou com um parceiro, mas a cabeça não está ali, né? Você está ali passeando com a sua filha, mas a sua cabeça está em outro lugar. Então é algo que é individual de cada um. Perceber isso, se perceber que a inteligência intrapessoal é você perceber para onde seus pensamentos estão indo, qual a qualidade dos pensamentos que povoam a sua cabeça. Que, na verdade, o que determina o nosso estado emocional é a qualidade dos nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos determina o nosso estado emocional. Se você estiver muito feliz, empolgado, eufórico, e você for parar para perceber sobre o que você está pensando, você vai ver que você está com pensamentos que fortalecem aquele estado de alegria. Bem assim, ao contrário. Pessoas que passam muito tempo pensando em problemas, em tristezas, ela acaba até gerando um mecanismo automático. Ela já acorda pensando sobre aquilo. Então, quanto mais ela repete, mais aquilo vira um padrão de pensamento. E a qualidade do pensamento determina o nosso estado emocional. E esse estado emocional determina como eu me comporto, como eu me relaciono com as pessoas. Já vem na prática. Já vai para a prática. E o que acontece? A gente julga o comportamento das pessoas, né? Fulano fez isso comigo. Mas por trás daquele comportamento tem um sentimento. E por trás daquele sentimento tem uma qualidade de pensamento que está levando àquele comportamento. Então, ao invés de a gente só olhar o comportamento da pessoa, a gente precisa perceber como aquela pessoa está se sentindo para agir daquela maneira. E qual qualidade de pensamento está passando na cabeça dela que está fazendo ela se sentir de tal forma e se comportar assim. Um exemplo claro é o de escola mesmo. Esses meninos que têm mau comportamento, as professoras se queixam muito do comportamento da criança. Por trás daquele comportamento, como aquela criança está se sentindo? Exatamente. Não sabe o que está se passando, não sabe como ele veio de casa. Exatamente. Por trás de todo comportamento inadequado tem alguma questão. Tem alguma questão. Então a gente fica muitas vezes só julgando e analisando o comportamento do outro. A gente é muito hábil em criticar o outro, mas poucos têm a nobreza de praticar a autocrítica. Que é você criticar o seu próprio comportamento, observar e analisar o seu próprio comportamento. Poucos têm essa habilidade. Então, bem como a gente faz com o outro, a gente precisa observar o nosso comportamento e o que tem por trás daquele comportamento. Como eu estou me sentindo para me comportar daquele jeito? E qual a qualidade do pensamento? Um exemplo que eu gosto de usar também, Júnior, muito nas minhas palestras, é no relacionamento conjugal. Eu passei muito tempo preso em uma qualidade de pensamento voltada a, sei lá, 2 ou 3 comportamentos que a minha esposa tinha que me incomodava. Então, passei muito tempo preso numa rotina de pensamentos voltada a esses 3 comportamentos. E acabou, esquece até das qualidades e tudo. Ela tem 25 qualidades, sei lá, 38 qualidades que me fizeram escolher ela, mas eu passei um determinado tempo preso em um ciclo de pensamento que só me fazia observar e pensar aqueles 3 comportamentos que não me agradavam. Então, a qualidade daquele pensamento, repetidas vezes, gerava um sentimento em mim em relação à minha esposa. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim, sem dúvida. E uma maneira de me comportar em relação a ela. A partir das ferramentas de observação, foi que eu percebi que, rapaz, só fico pensando, preso aqui, julgando, analisando, me achando mais alguma coisa do que ela, preso nesses 3 comportamentos aqui, mas tem outros que
me agradam, que me fizeram Isso escolher aí ela. que foi que aconteceu com você, eu acredito que você já usou aí a inteligência. Exatamente. Você usou a inteligência emocional, analisou, fez uma autoanálise e viu que, oxe, eu estou Então, focando em três coisinhas. exatamente. Enquanto tem tantas outras que eu podia dar atenção. E aí esse foi o meu exercício. Bom, Perceber todas as vezes que esse pensamento, em relação a esses 3 comportamentos vinham, gerenciar eles e dizer, calma, peraí que também não é assim não. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso aqui que me fizeram escolher ela e que me fortalece. E assim eu fui. E quanto mais você repete, Júnior, mais vira automático, né? Então, nessa época que eu ficava preso a esses 3 comportamentos que eu não gostava, eu lembrava de todas as vezes que ela teve esse comportamento, dizia o dia, onde foi, quem estava, sabe como é? Deve acontecer muito com vocês aí em casa isso. Depois que eu comecei a observar o pensamento, só de você observar ele já perde força, entendeu? Então aquela vozinha que ficava só martelando sobre aqueles comportamentos, só de eu olhar para ela, ela já começa a perder força, você entende? E no decorrer do tempo, Júnior, quando eu menos esperei, eu não estava mais acessando essas memórias antigas, não estava mais focando nesses pensamentos, foi meio que sem perceber, mas a partir de uma prática, de observar o pensamento, não deixar, porque essa vozinha, todo mundo tem uma vozinha, não tem uma vozinha que fala aqui na nossa cabeça o tempo inteiro? Essa é uma das grandes questões. essa vozinha ela é interna, né? Não é nem vozinha do além, né? Então, não é do além nem é você. Repare que mistério. Isso é uma das... Faz mais de 15 anos que eu estudo inteligência emocional. Uma das últimas descobertas que eu entendi foi essa. Você não é o seu pensamento. Isso é muito profundo. Eu vou tentar aqui, depois vocês me ajudem aí, me digam se eu estou conseguindo explicar. Você não é o seu pensamento. Essa vozinha que a gente escuta na nossa cabeça o tempo inteiro, aleatória, a gente fala que é atividade mental. É sua mente disparando com base nas coisas que você aprendeu ao longo da sua história, sabe? Faz sentido. Então você está ali analisando as coisas, julgando e gerando pensamentos, disparando pensamentos com atividade mental, com base naquilo que você aprendeu. Então você julga uma coisa com base naquilo que você conhece. Só que você não é o seu pensamento. Quem nós somos em verdade está para além do pensamento. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso, Júnior. Quando você perguntou quem eu era, eu disse eu sou uma partícula do eu sou. Porque isso é quem nós somos em verdade. Essa é a nossa identidade. Uma partícula do divino, uma parte do divino. O que vem depois disso, o Ítalo, o psicopedagogo e tal, ele foi construído aqui, na Terra, nessa vivência, nessa vida. Mas para além do que foi construído aqui, há uma essência, que é a imagem e semelhança do Deus vivo, de acordo com a minha crença. Rapidinho, Ítalo, eu costumo dizer, quando eu estou até ministrando a palavra em clínicas, em presídio, eu peço para as pessoas que estão ali nos ouvindo, seja um dependente químico em tratamento ou um reeducando, eu peço para que eles e elas repitam assim, até para se autovalorizar e lembrar quem é em essência. Diga assim comigo: eu sou a obra mais linda e primorosa que Deus fez nessa terra. Logo no comecinho. Lembrou? Pronto. Porque às vezes, meu irmão... Mas é verdade. Você tá numa... A gente, querendo ou não, Ítalo, também rapidinho, não perco o raciocínio, a gente sai de um extremo de um extremo para o outro. Pensa assim, ao mesmo tempo que nós somos, e até base bíblica a gente teria, a gente é a obra mais linda e primorosa que Deus fez nessa terra, né? A gente foi feito para governar e etc. Ao mesmo tempo, nós somos seres que vamos voltar para o pó, somos inconstantes, carnais, falhos. Só trazendo essa questão aí, mas pode continuar. Mas é basicamente isso que você falou. Não só, como você falou, você teria embasamento bíblico, quanto científico. Porque o ser humano é o ser mais complexo que há nessa terra. Mais incrível, mais cheio, né? de capacidades. Realmente nós fomos feitos para governar. Isso é o que nós somos em essência. Você entende? Esse é o nosso verdadeiro quem você é. Só que você não é o seu pensamento, é onde eu queria voltar lá. Nós não somos o nosso pensamento. Então, se eu fosse acreditar que aquilo que estava falando dos 3 pontos negativos da minha esposa lá era a minha vozinha interna, ela seria a minha verdade. Isso é o que acontece muitas vezes. Você escuta aquela vozinha e trata ela como sendo a sua voz interna e a sua verdade. E nem contesta ela. Tem alguns autores, tipo o Paulo Vieira, chama essa vozinha de franga tagarela. Isso me ajudou muito. Tratar ela como uma franga tagarela. Então, toda vez que eu estava lá, levando para um exemplo prático, toda vez que eu estava lá,
me pegava remoendo pensamentos a respeito dos comportamentos que eu julgava errado da minha esposa, eu olhava para aquela vozinha e dizia, não, peraí, calma, deixa de tagarelar, como se fosse uma franga tagarela. E aí eu segurava aquela franga aqui e dizia, não, mas hoje mesmo ela fez isso, fez aquilo. Aí é onde entra eu realmente, o que a gente pode chamar de pensando, que é eu, a partir da minha essência também, que é amor, que é perdão. Quando a gente julga a partir da essência é uma coisa. Quando a gente julga a partir da mente e do que eu aprendi é outra. Então eu estava julgando a minha esposa a partir da minha mente. Ô Ítalo, tem alguma coisa a ver com a frase que diz agimos como gostaríamos de ser e reagimos como de fato somos? Porque você, às vezes, quando entra, por exemplo, a vaidade, o jeito que a gente quer, ou essas vozinhas, Então, a gente vai e bota pra fora. Aí é quem eu não sou. Que eu não sou. Aí é quem eu não Aí sou. Aí é os resquícios do que eu aprendi aqui nessa terra. Em essência... Agora, quando é essência, é do jeito... A partir de onde você tem tomado as suas decisões? A gente acaba a partir da mente ou a partir da sua essência? Porque se eu tomo a minha decisão em relação às pessoas que me incomodam no ambiente de trabalho, a partir da minha mente, eu vou condená-las, vou julgá-las, vou talvez me achar melhor. Mas se eu olho para aquela pessoa e tento analisar a situação a partir da minha essência, aí eu tenho princípios e valores. Perdão, então amor. É bem mais assertivo. Então né? é bem mais assertivo. Aí eu estou trazendo de quem eu sou de verdade, não estou atuando no nível da carne, da mente, entendeu? Da mente. Carne, né? Que a nossa mente é totalmente influenciável. E eu estava julgando minha esposa a partir da mente. Estava deixando a mente falar o que ela queria, entendeu? Só que eu não sou o meu pensamento. Certo? Se tivesse uma tela de televisão, uma tela sob a sua cabeça, e nessa tela aparecesse tudo que você pensa, o que é que estaria aparecendo nessa tela todo santo dia? Essa eu quero perguntar para a sua audiência. Se na sua cabeça tivesse uma tela e nessa tela aparecesse tudo que você pensa durante o seu dia, o que ia prevalecer nessas imagens da tela? O que é que você tem pensado repetidas vezes? Forte. E tem aceitado aquilo muitas vezes como verdade. Você entende? Então, por isso que a meditação e outras questões relacionadas à respiração ajuda a silenciar essa vozinha tagarela. Porque as pessoas deitam para dormir, Wilson, e a vozinha não para, tio. É porque é como se você se conectasse mais com o exterior do que com o interior. Exatamente. Não é isso? Porque, ó, como eu falei que o pensamento determina o estado emocional, então a raiva, por exemplo, como gerenciar a raiva? Se for pensar assim. Como gerenciar a raiva, então? Eu preciso estar conectado comigo mesmo para perceber quando ela se inicia, Júnior. Tem um vídeo lá no meu Instagram que eu conto essa história, eu falo isso. Imagina uma pedra gigante no alto de um morro, certo? E ela tá na beirinha assim, sabe? Aquele balanço, cai, mas não cai. Sabe como é? Naquele ponto de equilíbrio ali, não cai, mas não cai. Uma pedra gigante. Se ela começar a rolar um morro, você sozinho consegue segurar essa pedra gigante? Não, ela vai passar por cima de você e vai lhe levar. Porém, se você consegue chegar nela nesse momento que ela está no pêndulo do cai, mas não cai, com uma mão só você consegue segurar ela. Você entende? Então, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo para perceber quando a raiva se inicia. Porque a raiva se inicia no pensamento. Você observa uma situação, julga aquilo de uma certa maneira, começa uma linha de pensamento que lhe leva ao estado de raiva. Só que as pessoas não percebem esse ciclo. Quando elas vêm se perceber, elas já estão com raiva. Já estão agressivas, já estão fazendo alguma coisa. Então a pedra já rolou, não tem mais como segurar, você entende? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Sim. Porém, quando eu estou conectado comigo mesmo aqui, isso acontece muito comigo. Eu estou numa situação e algo que acontece, eu percebo a descarga química que acontece no corpo quando a raiva vai acontecer. Ela se expressa, você cerra os punhos, você engilha a testa, sabe? Então, quando eu percebo que eu estou começando a ficar com aquela linha de pensamento está me levando para o estado de raiva, eu percebo isso acontecer no meu corpo, eu percebo. E ali eu já busco gerenciar, desfazer aquele pensamento que está me levando para aquilo, ver ele de uma outra maneira e desconstruir até no corpo isso, sabe? Às vezes eu estou com raiva dentro de casa com minha filha e quando eu menos percebo, eu estou assim, ó, punhos cerrados, aí eu vou e desconstruo, ó. Desconstruo até no corpo, sabe? Abro a mão, tiro a atenção e gerencio a pedra enquanto ela ainda está balançando, sabe? Porém, às vezes não dá tempo.
Sabe como é? Isso é um trabalho diário, Diário. de se perceber, de se observar. Buscar essas ferramentas, né, para saber gerenciar, né? Exatamente. Quando vir uma situação como essa. Muito importante. A primeira vez que eu escutei, então, essa questão da inteligência emocional, da sua parte, na primeira semana eu nunca disse para você. Eu comecei a dizer, peraí, o Ítalo falou de inteligência emocional, como gerir algumas coisas, vem alguma coisa negativa, eu reflito, tenho que agir como o meu eu interno para gerenciar, analisar, fazer uma autoanálise da situação. E de repente eu digo, não, peraí. Porque às vezes as pessoas fazem as coisas impensavelmente, né? Uhum. De uma buf, e acaba. Aí é onde entra da frase lá que você falou. A reação. Isso é o reagir. É pelo automático. É pelo que você aprendeu. Então a gente aprendeu muita coisa errada, gente. Aprendeu a ser egoísta, pensar só na gente. Então, muito do nosso julgamento, a gente pensa primeiro na gente, antes de pensar num todo. Eu tenho percebido muito isso em mim também. E o que é que acontece? Tem uma questão que é preciso a gente pontuar aqui, que chama autorresponsabilidade. Às vezes você vai analisar as situações, aí a gente vai analisar pela mente, aí quer achar culpados, e a culpa sempre está no outro. Quando você julga a partir da mente, a culpa sempre está no outro. E a autorresponsabilidade é nada mais, nada menos que você saber que você é o único responsável pela vida que você tem hoje. A vida que você tem hoje é resultado das suas escolhas, decisões e atitudes. E ninguém fez isso por você, não. Foi você mesmo, certo? Só que responsabilidade é diferente de culpa. O nome é autorresponsabilidade. Então, eu comecei a assumir a autorresponsabilidade da minha vida em algumas questões, porém sem carregar culpa. Certo? Às vezes a gente se percebe, estou fazendo um tanto de coisa errada em relação à minha filha que não mora comigo. Aí ou você assume a autorresponsabilidade ou você entra num ciclo de culpa. Só que é diferente. A autorresponsabilidade é dizer, rapaz, eu tinha aprendido errado, achava que estava fazendo certo, porém agora eu estou percebendo que pode ser feito de outra maneira. E eu vou assumir essa responsabilidade aqui e tentar fazer dessa outra maneira. Outra coisa é você cair num ciclo de culpa, dizer, rapaz, fiz tudo errado, tá vendo que eu sou incapaz, tá vendo que eu sou... E muitas vezes isso acontece inconscientemente, entendeu, Júnior? As pessoas carregam culpas de situações que elas nem lembram mais e às vezes tem uma crença de culpa ali, de não merecimento, acompanhando ela, você entende? Então a gente não tem culpa, a gente tem responsabilidades. Porque, na verdade, nós somos vítimas de outras vítimas, meu irmão. A gente aprender errado, a ensinar errado pra gente, sabe como é? A gente é vítima de outras vítimas. A gente não tem culpa, porém a gente tem responsabilidade. Então a gente precisa assumir a nossa autorresponsabilidade para observar nossas questões. A gente gasta muita energia pontuando questões dos outros, questões externas, do outro, do sistema, porque assim, bota a culpa no vizinho, na esposa, do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de todo mundo. Quando não tem quem mais botar a culpa, a gente diz o quê? Mas tá assim porque Deus quer. Eita. Rapaz, assumir a nossa autorresponsabilidade é a grande questão, mas é com a gente. Então, quando eu for analisar, tem uma ferramenta que é assim, Wilson, bem bacana também. Pense num problema, num desafio, uma questão que você quer resolver. Só pense aí, não precisa me dizer não, e eu lanço a pergunta para quem está nos acompanhando também. Pense aí num problema, uma situação, uma dificuldade que você quer resolver. Pensou no problema? Quais as consequências que esse problema lhe traz? As dificuldades, os problemas. Enfim, eu vou trazer lá o exemplo da minha esposa. Um desafio da época que eu queria, era aqueles 3 comportamentos lá eram o meu problema. Certo? As consequências é que me afastava dela e gerava discussões, triste, ficava triste. Essas eram as consequências. Eu tinha um problema, que era o meu relacionamento com a minha esposa naquele momento, e eu tinha consequências, que era o afastamento, ficar triste, desmotivado. Beleza. Problema, consequências, certo? Aí vamos agora para as causas. O que era que causava aqueles problemas? Aí se eu fosse pegar essa ferramenta e analisar com a minha mente, eu ia pegar as causas e ia dizer tudo que era ela. A causa desse problema é porque ela faz isso, é porque ela faz assim, porque ela faz assim. O resultado só gerou por causa que ela fez isso. Porque ela fez isso, então o problema e essas consequências, as causas é culpa dela. Isso é analisando pela mente. Só que aí, quando eu analiso com base na autorresponsabilidade, e a partir da minha essência, eu olho, tem um problema, meu relacionamento com a minha esposa. As consequências é que eu fico triste, que a gente está distante, bababá. E as causas, com base na minha autorresponsabilidade. Bora olhar as causas.
que o meu comportamento tem contribuído para isso acontecer, em vez de ficar só julgando ela. Aí foi quando eu achei um bocado de coisa que eu fazia que fortalecia aquilo ali, que não tinha nada a ver com ela, que era eu mesmo, você Não entende? ia para a solução e acabava Ficava fortalecendo, julgando, condenando, expondo. e cada vez mais nada de solução. Resolvia nunca, só crescia a história. Eu precisei observar a partir da minha autorresponsabilidade. Peraí, tem esses 3 comportamentos O que eu dela posso lá, fazer? mas no meu comportamento, o que é que eu estou fazendo que está contribuindo para que isso continue ou acabe? Entendeu? Aí, quando eu comecei a mudar as questões em mim, naturalmente aqueles 3 comportamentos lá foram superados. Você entende isso? Quando eu mudei em mim, ela se sentiu confortável, talvez reconhecida, e aquelas coisas se acabaram. Porque o que é que acontecia muito? Eu usava a indiferença, que é eu não falar, que é eu ficar calado, que para mim eu estava evitando o conflito, talvez. Mas a indiferença, para ela, qual era a interpretação? Abandono, não está nem aí para mim, eu não tenho valor, você entende? Então, quando eu percebi que eu usava muito a indiferença, eu precisei ter a nobreza de dizer, não, esse comportamento aqui, essa causa tem a ver comigo. Aí eu fui trabalhar as minhas questões, parei de só julgar, apontar e dizer o que ela tinha que fazer, por exemplo. E fui cuidar das minhas questões, gastar energia nisso. Então, eu gastava muita energia tentando dizer o que ela tinha que fazer, ou condenando, gastava muita energia, e essa energia gasta nisso, eu não conseguia me observar. Então, parei de gastar energia em julgar e condenar e usar essa energia para me observar, assumir minha autorresponsabilidade. Exige muita nobreza, mas é o caminho, tá? No meu entendimento hoje. Muito interessante, Ítalo, essas reflexões, né? Tudo que você falou aí. Porque realmente, nos dias atuais, não é fácil a gente, né, gerir essas emoções, né, de forma assertiva, principalmente porque as pessoas não buscam, né, esse autoconhecimento, né? Até falo tem uma pergunta aqui, essa questão da espiritualidade, também que é muito importante, que você acaba, querendo ou não, alimentando o seu eu interior, e você se torna uma pessoa mais assertiva quando vai tomar algumas atitudes com relação ao seu próximo. Mas muito interessante, Ítalo. Ô, Ítalo, mas eu tenho uma pergunta a você. Como você enxerga a relação entre a inteligência emocional no âmbito do trabalho? Porque eu vi até de você algo que diz assim, as pessoas elas são contratadas pelo currículo, mas são demitidas pelo comportamento. Me fala aí nesse ambiente de trabalho sobre isso, Vitor. Então, das habilidades mais conceituadas para o mercado de trabalho hoje em dia é a habilidade da inteligência interpessoal, que é a habilidade de se relacionar, de construir relações harmoniosas e produtivas. Porém, a inteligência interpessoal, ela se dá após o desenvolvimento da intrapessoal. Então, preciso estar bem resolvido comigo mesmo para eu conseguir me compreender o outro. Então, eu preciso me compreender, me perdoar, para depois eu conseguir fazer isso pelo outro, você entende? E no mercado de trabalho, hoje em dia, a gente vê que não importa você ter o melhor currículo. Se você chega num ambiente de trabalho, você não sabe se relacionar, não constrói relações harmoniosas e produtivas, você acaba perdendo aquela vaga, mesmo tendo um excelente currículo. Então, hoje as empresas têm dado mais valor até a pessoas que têm um equilíbrio emocional, que têm margem para crescimento, para estar aberto a aprender, do que pessoas que muitas vezes têm um currículo, mas que têm um histórico de más relações, de trocar muito de empresa, né? E as empresas acabam também tendo um custo muito alto, né? Está contratando e demitindo pessoas, contratando e demitindo pessoas. Se não me engano, tem uma palavra técnica, é turnover, né? Turnover, exatamente. Então, a gente vê muitas empresas passando por essa dificuldade, justamente pelo fato de não se atentar a essa questão. Até de ofertar formações, preparação das suas lideranças, a fim de saber como gerenciar verdadeiramente as pessoas. Porque a base motivacional de qualquer ser humano é se sentir útil, se sentir parte, se sentir reconhecido, se sentir valorizado, sabe? Isso nem sempre tem a ver com salário maior. Então, o que é que a sua empresa pode fazer que vai levar o seu funcionário a se sentir útil, se sentir reconhecido, se sentir valorizado, se sentir parte? Então, tem diversas ações que as empresas podem implementar que levam a esse sentimento e que evitam que as pessoas estejam deixando a empresa por questões
de burnout, muitas vezes, né? Que é essa doença psicossomática relacionada ao trabalho. Porém, depende muito dos líderes, né, dessas empresas estarem abertos a essas questões, entender que é primordial hoje em dia você dar uma atenção humana ao seu colaborador, né? Então, fazer ele se sentir útil. Exemplo, tem algumas empresas que põem o cantinho da mulher. Você tem várias mulheres na sua equipe lá. Outro dia desse fui fazer uma visita numa indústria, num setor lá, todo mundo trabalhando, aquelas máquinas, e uma menina cabisbaixa com a cara fechada. Aí a pessoa do RH, mulher, tá tudo bem e tal, ela estava naqueles dias de mulher. E eu falei para ela que tem algumas empresas que elas põem o cantinho da mulher, então põe um armáriozinho com objetos que são de utilidade da mulher, um absorvente, protetor labial, pente, creme de cabelo, um cantinho de cuidado com ela. Então, um colaborador que percebe a empresa fazendo isso por ele se sente valorizado, sim ou não? Sim. Se sente reconhecido de alguma forma ali. Em outras empresas, como a próprio Praeiro Beach Club, lá na Barra de São Miguel, tem um amigo lá que é subgerente, e final de semana passado ele ganhou o final de semana com a esposa em Piranhas pela empresa, você entende? Então não foi um aumento salarial, não foi. Às vezes a empresa tem parcerias. Tem parcerias. Né? Mandou ele para lá um final de semana com a esposa, perfeito. Você volta renovado, você entende? Bom, valorizado. Se sente valorizado pela empresa. Motivado. Reconhecido. Como eu falei, a base motivacional é essa. Se sentir útil, reconhecido, valorizado e se sentir parte. Por que vocês acham que as pessoas são tão motivadas e tão alucinadas por torcida organizada? Na torcida organizada você se sente parte de um todo. Tá? Porque todo mundo está naquela cor, você está parte de um todo. Você se sente útil porque você balança a bandeira, porque você... Tá fazendo volume, a sua voz canta. Cantando. Exatamente. Você entende? Então, e muitas vezes aquela emoção, ele não sente em nenhum outro lugar. Na rua, ele não consegue tirar esse prazer de um gol, da relação de brincar com a filha dele, ele não consegue tirar esse gozo disso. Não consegue tirar esse gozo de passar pela ponte aqui de Valdo Suragi, que nem eu passo, e contemplar aquela natureza e sentir aquela história. Então, aquela descarga ele só consegue ter no campo, na arquibancada, se sentir útil, se sentir reconhecido, parte de uma descarga emocional, uma combinação explosiva. Então, muitos são fascinados por essa questão de torcida organizada e não percebem esses pequenos detalhes. Então, o que é que eu faço muito? Eu faço valer as pequenas coisas, você entende? Eu celebro até quando eu compro uma jaca doce. Compro uma jaca, quando ela vem docinha, eu faço aquela festa. Não, esse detalhe que você falou aí, porque a gente aprendeu muita coisa junto, né? Principalmente que a gente veio de um contexto, a gente conhece, né? A questão da espiritualidade em Cristo, né? Você conhece, eu conheço. A gente veio também de uma linha, de uma música chamada reggae, que tem uns ideais, quando vai para a essência mesmo, incrível, né? Que a gente acaba se conectando com isso aí. Você falando aí, toda vez que eu passo naquela ponte, minha filha até fica rindo às vezes, quando eu saio do meu condomínio, que é cheio de mata, assim, e olho, graças a Deus, eu falo alguma coisa assim, ela fica assim, o que foi? Nossa, eu tô aqui adorando a Deus por essa conexão. Exatamente. A gente acaba... Eu ouvi do Augusto Cury, ele falando, nós devemos contemplar o belo. Exatamente. Não é o cantor belo, não. Eu sei. Contemplar o belo, meu irmão. Então, não trair o essencial. Coisas como essa, né, Ítalo, que faz a gente, né, dar valor, que tem que ser valorizado, e quando a gente acaba sendo uma pessoa melhor com relação a essa questão das emoções. Ó, vê só. Uma ferramenta que eu vou compartilhar agora aqui, que tem a ver com tudo isso. Hoje, a gratidão, que é o que a gente está falando, contemplar o belo e agradecer pela criação é um mecanismo de gratidão. Hoje, a gratidão em mim, ela está automática. Então, eu agradeço. Quem convive comigo sabe disso. Eu agradeço por tudo, como você está dizendo. Eu agradeço pelo belo visual, mesmo que eu passe por ele todos os dias. Eu agradeço por um alimento. Eu contemplo a beleza, a complexidade da natureza, das plantas, das frutas. Porém, tem muita gente que não faz isso. Tem as coisas e vive como? Reclamando, né? Assim, como eu tinha te falado, a qualidade do pensamento determina o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional determina como a gente se comporta. Isso é a primeira fase, eu explico até aí na maioria das vezes. Só que tem um quarto elemento, Júnior, nesse mecanismo aqui, ó. Qualidade do pensamento determina como eu me sinto. Como eu estou me sentindo vai determinar como eu me comporto.
Só que tem um quarto elemento que está aqui acima, que são as crenças. As crenças determinam a qualidade do meu pensamento. Aí, às vezes, você quer mudar a qualidade do seu pensamento e não consegue. Parece ser tão simples, é só pensar coisa boa. Vamos pensar positivo. E não é tão simples assim. Às vezes, você não consegue, né? Isso faz sentido o que eu estou falando aqui? Sim. Por quê? Porque a crença é que determina a qualidade do pensamento. Então, eu tento mudar aquele pensamento. Só o que vai vir depois vai vir da crença também. Se a crença for inadequada, todo e qualquer pensamento que for vir... Eu estou conseguindo explicar? Sim. Ou então, quando você fala essa crença, ela pode ser chamada de crença limitante? Tem vários tipos de crença, né? Inclusive elas as crenças limitantes. Mas aí o que é que acontece? A crença, ela é formada pelo que eu vi, ouvi e senti repetidas vezes e ou sob forte impacto emocional ao longo da minha história. Então, ao longo da minha história, eu fui formando crenças. Como assim, Ítalo, crenças? Qual é a sua crença financeira? Exemplo, a gente veio eu vim do mundo alternativo, daquele mundo mais paz e amor, natureza, onde a renda, o financeiro era algo não tão importante, sabe? Inclusive, a gente tinha, de maneira pejorativa, via o rico como algo ruim. Há muitas vezes até se confundindo com aquela passagem do rico não entra no reino do céu, ou que não passa o camelo no buraco, aquela história toda. Então, gerava uma crença, eu tinha uma crença, até hoje eu tenho trabalhado ela, que de certa forma era uma crença de escassez. Eu não me permitia ter acesso às finanças que eu realmente posso ter, porque eu tinha uma crença financeira de que ser rico não era bom, talvez, ou que o dinheiro não era tão importante. Era a minha crença financeira que foi formada a partir do que eu vi, ouvi e senti repetidas vezes. Como é? Ouvi, ouvi e senti repetidas vezes e ou sob forte impacto emocional ao longo da minha história. Eu posso explicar melhor. Nesse contexto aí, cabe também essa crença, ela é gerada pelo conhecimento que você buscou? Por exemplo, você buscou certa coisa a vida todinha, ou até uma religião, ou até algo, andou com pessoas que só pensam daquele jeito, gerou a crença também? Com certeza. A crença sobre a vida que a gente tem hoje tem muito a ver com o que a gente aprendeu na nossa escolha espiritual, talvez. Você entende? Só que existem 3 crenças básicas que determinam a nossa autoestima. Deve ter um tanto de gente nos assistindo que possivelmente esteja passando por problemas de autoestima, de motivação. Né? As pessoas não falam muito sobre isso. Existem 3 crenças básicas que determinam a nossa autoestima. É a nossa crença de capacidade, nossa crença de identidade e nossa crença de merecimento. Vamos lá. Crença de identidade, quem eu acredito que eu sou. Crença de capacidade, o quanto eu acredito que sou capaz de realizar, de fazer. E crença de merecimento, o quanto eu acredito que eu mereço ter aquilo. Essas 3 crenças determinam a nossa autoestima. Então, muitas vezes, as pessoas na crença de identidade, ela se acha limitada, sabe? Ela se acha feia ou bonita, se acha gorda ou magra. Ela pensa que essa é a identidade dela. A crença de capacidade, muitas vezes ela acredita que não pode, que não tem essa capacidade, que não é para ela. Sabe como é? E a de merecimento é muito subconsciente, a crença de merecimento. Às vezes você não percebe. Sabe aquele tipo de pessoa que abre uma porta na vida dela para ela crescer e ela mesmo dá um jeito daquilo ali não acontecer, não dar certo? Porque ela acredita que não merece estar ali. Ou então, para maximizar de forma positiva essas 3 coisas aí, tem essa possibilidade? Vou dizer agora. Mas veja só, uma pessoa que cresceu ouvindo pessoas importantes para ela, tipo, a gente fala muito com as nossas crianças, menino, não faça isso, só faz tudo errado. Menino, não faz nada que preste. Tudo isso está formando a crença de capacidade daquele indivíduo. Uma crença, né? Muitos de nós têm a crença de capacidade reduzida porque não acredita que é capaz por ter ouvido diversas vezes pessoas importantes ou muitas vezes também por ter sofrido um forte impacto emocional de uma falência de uma empresa, ou tentou fazer e deu errado, ou carrega uma culpa. O não merecimento, ele geralmente está associado a alguma culpa inconsciente que você carrega. Eu atendi um empresário uma vez que o pai dele falia uma empresa e tinha essa marca de ser o cara que falia uma empresa, sabe? E ele abriu uma empresa, a empresa dele até funcionava bem, mas ele dava um jeito da empresa dar ruim, porque ele acreditava de alguma forma subconsciente, tinha uma crença e era incapaz de gerir, porque o pai também... Você entende isso? Aí, o que é que acontece?
se a gente for ao pé da letra, tentar maximizar, até não sei como é que está nosso tempo, mas se a gente for, como você me perguntou, maximizar quem eu sou de verdade, a minha crença de identidade. Começa logo. Eu sou uma partícula do eu sou. Eu sou o ser mais complexo que há nessa Terra, cheio de capacidades extraordinárias, Incrível. que a ciência ainda não conseguiu mapear todas as capacidades que o ser humano tem. Você é ser humano? Então você tem toda essa capacidade. Olha qual é a minha crença de capacidade. Do ser mais complexo, a criação mais sublime que há nessa Terra. Essa é a minha identidade e a minha capacidade. Olha lá, essa é a minha real. É para essa crença que eu tenho que buscar caminhar. E já que eu sou uma partícula do eu sou, tenho capacidades extraordinárias que a ciência ainda não conseguiu mapear, eu mereço usufruir de tudo isso. Sim ou não? Sim, sim. Eu sou o ser mais complexo, cheio de capacidades e potencialidades. Eu mereço usufruir de tudo isso. Então essa é a crença que a gente precisaria estabelecer no nosso íntimo. Que eu sou um ser sublime, uma criação complexa, cheia de capacidades. E que eu mereço usufruir de tudo isso. Você entende? Seria mais ou menos nesse caminho. Sem dúvida. E eu estou imaginando aqui, como sou cristão praticante, como isso se conecta quando você busca, né, a sabedoria milenar, que é a Bíblia Sagrada. Né? É o livro de Deus. Quem foi que escreveu? Foi os homens, mas que tem sabedoria ali. O que foi escrito ali, o Ítalo falando aí, só é você, tudo que ele falou aí, tá só é você conectado. lembrar. Peraí, conectou. Deus, eu sou a obra da criação de Deus. Deus é o arquiteto de todas as coisas. Logo, existe um mundo aí para a gente desfrutar, governar. A gente é um ser inteligentíssimo, como o Ítalo falou, complexo, ao ponto que a gente tem vários atributos comunicáveis de Deus, né? Que é o amor, a gente ama. A gente não é amor em essência, mas Deus é amor, mas a gente consegue amar. A gente ama. Aí foi um atributo comunicável de Deus a gente. A gente perdoa. É incrível ser que nós somos. Só você fazer um cálculo assim, pô, o homem criou, fez o foguete da ré agora. Olha que feito incrível. Então, tu quer dizer que tu tá limitado a coisas... Preso numa crença pequenininha, enquanto um ser humano que é igual a você deu ré no foguete. Exatamente. Aí, Ítalo, sinceramente, hoje, lógico, essas ferramentas que você falou é incrível. Se você conseguir, né, buscar essas ferramentas, que o tempo está curto, mas eu quero que você agora fale como a gente consegue essas ferramentas. Mas eu, sinceramente, estou falando de mim. Só o conhecimento que eu aprendi com a sabedoria milenar, Bíblia, é o suficiente para me ter todos esses insights, ou grandes insights. O Ítalo está falando de forma técnica, ele tem um conhecimento científico, mas quando a gente faz a conexão com o espiritual, o verdadeiro, os ensinamentos, principalmente de Cristo, os grandes insights que Cristo trouxe, o resultado é triunfar. Jesus falava, luz e sal dessa terra. As pessoas vão olhar para você e dizer, bem, irmão, esse cara é incrível, ele consegue. E eu estou falando isso baseado porque eu fui convidado para uma grande empresa esses dias, e os feedbacks que chegam para mim é incrível. Por quê? Porque olha como ele trata, olha como ele lidera, olha os feedbacks que está chegando, olha como ele fala, olha como ele ensina. E eu vim da onde? Lógico, veio capacitação técnica, Ítalo, contudo, não tenha dúvida que veio também desse eu interior espiritual, botando para fora o interno, botando para fora e refletindo totalmente no externo. Ítalo, fala quais as ferramentas aí que de repente alguém, um empresário, um funcionário precisa ter para gerenciar e acabar triunfando. Então, vamos lá. Eu já falei algumas aqui de maneira superficial, mas eu vou tentar esclarecer melhor. Uma das principais é observar a qualidade do pensamento, a história da tela. O que é que tem aparecido muito na sua tela? Você vai começar a perceber sobre o que você tem pensado demais. E aí você vai analisar aquilo, de preferência a partir da sua essência e assumindo a sua autorresponsabilidade. Como eu usei aqui alguns exemplos práticos meus, né? Outro que eu queria citar, que tem a ver com contemplar o belo e tal, é a gratidão, a lista da gratidão. Você pode chegar agora aí na sua casa e fazer uma lista com pelo menos 20 motivos de gratidão que você tem hoje. Ítalo, 20 são muito. Como assim? Muito. Falo 20 aqui. Eu sou grato porque eu ando com as duas pernas, eu sou grato que eu enxergo com os dois olhos, eu sou grato que eu tenho alimento todos os dias, eu sou grato que eu tenho um teto para morar, eu sou grato porque eu respiro, eu sou grato porque tem pessoas que me amam, eu sou grato por estar aqui. Enfim,
fazer uma lista com 20 motivos de gratidão e colocar essa lista num local acessível, onde você possa se deparar com ela todos os dias. E todos os dias você vai ler a sua lista da gratidão. Só que não é só ler a lista da gratidão, é você ler e verdadeiramente buscar aquele estado de gratidão, enfatizar aquele estado de gratidão, sabe? Ler e colocar isso no seu gesto corporal, trazer esse sentimento. Quanto mais você repete isso, mais isso vai ficando automático em você. E foi assim comigo. Eu comecei com a lista da gratidão, depois gratidão todos os dias, e agora a gratidão é meio que natural para mim. Eu agradeço pelas coisas. E isso muda a qualidade do meu pensamento. Qual é a qualidade do pensamento de uma pessoa que passa vários dias reclamando e presa num ciclo de pensamento, de reclamação? E qual é a qualidade de pensamento e de vida de uma pessoa que todos os dias pela manhã faz um ritual da gratidão antes de começar o seu dia? Você entende isso? Diferente. É muito diferente. A frequência energética, como você vai vibrar aquele dia é totalmente diferente. Porque a gente acorda, muitas vezes, a maioria das pessoas já acorda com a vozinha a 1000 por hora, né? O que tem que fazer, o que não vai, já acorda respirando errado, ofegante quase. Então, uma ferramenta importante é a lista da gratidão para ser repetida no seu ritual da manhã, ali ao acordar, repetir a gratidão. E enfatizar isso até que vire automático. Porque tem pessoas que são reclamonas, a gente conhece pessoas que reclamam de tudo, que reclamam o tempo todo e nem percebe. Ela já virou aquilo pela repetição, ficou automático. Mas ela não é uma reclamona para sempre. Você entende isso? A partir do momento que ela perceber e gerenciar, aos poucos isso tem sim como mudar. Não é porque ela é uma pessoa que até hoje foi uma pessoa áspera, irritada, que ela não tenha como mudar. Hoje a ciência já prova isso. Ela só precisa perceber e assumir sua autorresponsabilidade, que também é uma ferramenta. Como é diferente de ser para estar, né? Ela está, né? Ela está. Ela não está é. reclamando, ela não Exatamente. Ela precisa perceber que pensamento é esse que fica povoando a cabeça dela, que leva ela a reclamar o dia inteiro, ao invés de agradecer. Você entende? Tudo começa, como eu falei, desde o princípio, na qualidade do pensamento estabelecido. Então, observar o pensamento, lista da gratidão, assumir a autorresponsabilidade. Vou deixar essas 3, porque já é o suficiente para a gente trabalhar bastante. Mas quem quiser ter mais acesso, quem quiser aprender mais, vai lá. Eu tenho o Instagram, é @Italo_John, John. Italo_John. Lá tem um tanto de coisa bacana que tem como você ver também algumas ferramentas, alguns insights como esse que eu compartilhei aqui hoje. Muito bom. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, está passando por alguma questão, alguma crise emocional, comenta aqui, faz um comentário, né? Diz que queria conhecer mais o Ítalo, o trabalho do Ítalo. A gente deixa o número dele aqui, você comenta, se inscreve no canal, não esqueça, dá um joinha aí, compartilha, né? Porque aqui era conversa para 2 horas, eu nem fiz, faltou aqui mais da metade das perguntas que eu queria fazer para o Ítalo, mas ele trouxe tanta coisa incrível, coisas que acontecem na prática, né? Vivências dele mesmo, que acabou sendo, se conectando muito para aquilo que a gente trouxe. Ítalo, que maravilha, meu irmão. Eu tinha outras perguntas para fazer para você, mas Ítalo, chegou aquele momento onde eu preciso que você deixe um grande insight, uma grande reflexão para o nosso público. Olhando para a tela aqui, Ítalo, deixa um grande insight para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Boa, antes de mais nada, Júnior, eu queria dizer para os líderes, os empresários que acompanham aqui o seu trabalho, que eu também estou à disposição para estar nas empresas. A gente tem um card com diversas temáticas para gestão de pessoas, trabalho em equipe. Fico à disposição para aqueles que estiverem precisando de algo nesse sentido. E o principal insight que eu posso deixar para você aqui hoje é observar a qualidade dos seus pensamentos, exercer essa autorresponsabilidade, que é uma questão sua individual, de perceber quais pensamentos povoam a sua mente frequentemente todos os dias, em que caminho eles estão lhe levando. E entender que esses pensamentos, muitas vezes, não é você, a sua essência em verdade. É apenas atividade mental que acaba nos confundindo muito e atrapalhando as nossas decisões e a nossa vida é feita de decisões. Tudo na nossa vida é feita nas decisões. E as principais decisões da nossa vida, muitas vezes, são feitas em momentos de tensão, onde a gente precisa estar conectado com a gente mesmo, perceber a qualidade desse pensamento, para a gente conseguir gerenciar cada atitude, cada decisão que a gente vem tomar na nossa vida. Então,
principal ponto para o desenvolvimento da inteligência emocional é observar a qualidade do seu pensamento e desenvolver isso que a gente chama da inteligência intrapessoal, que é você com você mesmo, ou seja, se amar, se conhecer, se perdoar. E a inteligência interpessoal, que é a habilidade de se relacionar com o outro, compreender o outro, perceber sentimentos não verbalizados no outro e amar o outro. Inteligência interpessoal. Então, intrapessoal, propósito. Qual é o meu propósito de vida? Interpessoal, missão. Em relação ao outro. Bom. Intrapessoal, propósito, me amar. Interpessoal, missão, amar o próximo como a mim mesmo. Bom. Obrigado e até a próxima, Júnior. Propósito e missão. Pô, fechou com chave de ouro. E aí, você sabe o seu propósito? Você sabe a sua missão? Poxa, fechou. Exatamente isso. Então, procura conhecer mais do teu Criador. Deus te abençoe e até um próximo EpicaCast. A paz seja com todos.